alta no preço dos combustíveis tem gerado protestos entre os consumidores e fiscalizações do PROCON. Em alguns postos, a gasolina aditivada já passou dos R$ 5,00 em Natal. Meu convidado hoje é o presidente do Sindiposto, Antônio Cardoso Salles. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigo telespectador que nos acompanha. Olha, desde o início do ano, a população vem acompanhando esse sobe e desce dos preços dos combustíveis. A política de preços da Petrobras vem acompanhando as oscilações do dólar. Mas existe aí uma grande dúvida em torno dos preços, porque só tem aumentado nos últimos meses. Explica para a gente, na visão do Sindiposto, o que é que está acontecendo. Na visão dos empresários, o que acontece é que o governo federal ele indexou a variação do preço do combustível no mercado interno com o mercado internacional, tanto na variação do barril do petróleo como na variação do dólar. Muitas vezes acontece do barril do petróleo sofrer elevação e o dólar, a valorização dele, cair. E aí o consumidor muitas vezes não entende, porque o dólar caiu e não caiu o preço, porque o barril subiu. A indexação são dois índices, tanto o barril como também o dólar. O dólar. Eu tenho um texto aqui da Petrobras sobre essa questão do preço de venda, as distribuidoras e, consequentemente, a toda a cadeia dos combustíveis. Diz aqui, os combustíveis derivados do petróleo são commodities e têm seus preços atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente para cima e para baixo. Por isso, a variação dos preços nas refinarias e terminais é importante para que possamos competir de forma eficiente no mercado brasileiro. Em resumo, isso o senhor acabou de falar. Agora, a população tem notado muito, por exemplo, da hora que tem aumento na refinaria, isso é repassado rapidamente para o consumidor. Quando esse valor reajusta para baixo, esse reajuste não é repassado tão rapidamente. Existe isso mesmo? Explica para a gente o que é que acontece. Na verdade, hoje, essas variações, elas, tanto subindo como descendo, ela tem acontecido muito rápido, até porque os estoques dos postos de gasolina aqui em Natal são estoques que são praticamente para 1, 2 dias, 3 dias no máximo. E o que é que acontece? Então, esse reflexo tem sido rápido. A prova do que eu estou dizendo foi a última greve dos caminhoneiros, que vários postos em Natal, com 2, 3 dias de greve, já estavam sem produto para poder vender. O que acompanha o preço do litro da gasolina, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia. O litro da gasolina, ela tem a gasolina propriamente dita, que é a gasolina A, que é a que vem da refinaria. Ele tem a adição de 27% de etanol anidro, que também sofre suas variações. Inclusive, nós estamos agora no período de entre-safra do etanol. Aqui no Nordeste é um período de entre-safra. Então, está tendo uma majoração no fornecimento desse produto pelas usinas que produzem esse produto. Isso pesa no preço também. Que também pesa no preço, que ela compõe 27%. Depois vem os impostos, depois vem as margens das distribuidoras, vem os fretes e depois vem a margem dos revendedores. É mais ou menos isso aqui, só para a gente checar as informações. Realização da Petrobras, 28%. ICMS, 29%. CID, PIS, PASEP e COFINS, 16%. Distribuição e revenda, 14%. E o custo do etanol anidro, 13%. É isso aí? A média é mais ou menos essa, porque não é uma média, não é um valor fechado, é valor médio que se chega a esses números. Esses números. Agora, uma dúvida do consumidor aqui. Por que na Paraíba você tem uma gasolina mais barata, um diesel mais barato, um etanol mais barato, do que aqui no Rio Grande do Norte, que inclusive tem refinaria? Diógenes, esse mercado de combustível é um mercado muito dinâmico. Esse mercado, ele depende de várias variáveis. Dentro dessas variáveis, nós temos o custo do produto para chegar até o posto do revendedor. Se você tem uma refinaria mais próxima do ponto do posto de gasolina, você, consequentemente, tem um frete mais arrefecido. Você tem também as distribuidoras de petróleo, porque em determinados mercados ela adota uma precificação mais agressiva, está em busca de melhorar o mercado dela naquele mercado local, porque a companhia de petróleo é diferente do posto de revendedor. No meu caso, eu só tenho posto aqui em Natal. Se eu não ganhar dinheiro aqui em Natal, não tenho onde tirar.
E a companhia de petróleo, ela tem o Brasil inteiro para ela compensar essa disputa de mercado num determinado ponto. Então, são inúmeras as variáveis que podem justificar essa diferença. Inclusive, isso aí, já dizendo respeito ao revendedor, que é aquele que eu represento, se você tem um determinado local, que você tem um volume de vendas maior, você consegue trabalhar com uma margem um pouco menor. Uma margem melhor para o consumidor. Para o consumidor, exatamente. Então, assim, são muitas variáveis que fica difícil para mim aqui tentar explicar a você. No caso do Rio Grande do Norte, muito se culpa a cobrança de ICMS, inclusive maior do que o estado da Paraíba, para ficarmos nesse exemplo e nessa comparação. É isso mesmo? O ICMS poderia ser um pouco mais baixo do Rio Grande do Norte? Não, o Rio Grande do Norte, ele tem o preço médio ponderado, que é o PMPF, é onde ele cobra o imposto, o ICMS sobre os combustíveis. E esse preço, ele é atrelado com o preço que é praticado no mercado. Então, o governo cobra 29% sobre esse preço que é comercializado, que é a média comercializada no estado. Como na Paraíba, ele tem a possibilidade de ter os elos anteriores, o da revenda, com uma precificação mais arrefecida, se ele arrefecer no preço de ponta ao consumidor, consequentemente esse ICMS irá ser menor. No momento, o PROCON tem realizado fiscalizações nos postos aqui. Se eu não me engano, 70 postos estão sendo fiscalizados, para saber se tem abuso nos reajustes. O que é que o Sindipost tem a dizer? Toda fiscalização é bem-vinda. Nós somos o ramo de comércio varejista que é mais fiscalizado. Os números estão aqui, se alguém do PROCON nos acompanha. Nós temos um reajuste só na gasolina acumulado do mês de março até ontem de 23,65% nas refinarias. E isso já foi repassado também para o... Esse impacto desse reajuste das refinarias chegando na bomba ocasionou também a correção do PMPF, como eu lhe falei anteriormente, que é o valor que o governo diz, quanto é que será cobrado dos 29%, que nós tínhamos no início de março 4,07, hoje nós temos 4,648. Então, houve uma majoração de quase 17 centavos só no ICMS, de março até o dia de ontem. A Posto de Natal vendendo gasolina aditivada, né? A mais de R$5, se eu não me engano, R$5,14. É isso mesmo? Nós não acompanhamos esse levantamento de preço, o sindicato ele não faz esse tipo de levantamento. Nós estamos aguardando os levantamentos dos órgãos competentes para que a gente possa tomar conhecimento. A imprensa também noticiou que o litro médio da gasolina hoje, em Natal, na média, é R$ 4,99. É isso? Essa informação eu não tenho como lidar, que nós estamos aguardando sair os levantamentos. Porque, como eu lhe falei, o Sindipostos ele não faz nenhum tipo de pesquisa e nem é permitido que seja feito. Diante de conversa sobre cartel, o que é que o Sindipostos tem a dizer à população, claro, e também aos órgãos fiscalizadores? Na verdade, a maioria dos nossos consumidores, quando observa um preço muito parecido ou igual, automaticamente ele quer condenar a prática do crime de cartel, porque o cartel é um crime. Eu pergunto isso porque sempre é recorrente. Exatamente. Esse então, assunto quando se fala de combustível, né? Isso funciona no mundo inteiro, é muito parecido, porque nós vendemos commodity, como você bem leu, a correspondência enviada pela própria Petrobras. O texto da Petrobras. Com o texto da Petrobras. Então, nós vendemos uma commodity. A commodity, ainda mais no nosso caso, que é o posto de gasolina, que o consumidor, quando ele vai fazer a cotação, ele faz a cotação de dentro do carro dele. Ele não precisa descer para olhar. Então, o que é que acontece? Se você vem numa determinada avenida e você tem lá um valor de R$2, você tem outro de R$2,10, você tem um de R$1,95, aonde é que vai se abastecer? E os outros vão fechar? Então, existe uma concorrência muito acirrada no nosso mercado. Para dar um número aqui ao consumidor que nos assiste, à autoridade que nos assiste, quando o preço do combustível era tabelado pelo governo federal, ele era tabelado de 19%, era a margem do posto de gasolina naquele tempo. Você não podia vender no cartão de crédito, você não podia vender na nota praça, você só podia vender a dinheiro ou o cheque para o dia.
Naquele tempo você não tinha uma taxa do IBAMA que a gente paga hoje a cada 3 meses, que custa R$ 5.800. Então, hoje a margem da revenda, ela gira em torno de 12%, 13% bruta. Antônio, agora, o consumidor, qual é a ideia que ele tem? Quando ele vê a gasolina alta ou subindo, quem é que ele culpa primeiro, na sua avaliação? Normalmente é quem disponibiliza o produto para ele, que Quem é o tá último elo da cadeia. O posto de gasolina. O posto de gasolina. Só que o posto de gasolina, como eu acabei de lhe falar, ele já recebe com preço formado, 87%, 88% formado. Como pode 12%, 13% mandar em 100% do preço? Não tem como fazer isso. Quer dizer, em outras palavras, o peso do posto de gasolina nesse preço do combustível é de 13%, 14%, seria isso? É no máximo, entendeu? Máximo, em média. E o que é que acontece hoje? Hoje, no Brasil, o início da nossa entrevista, você falou a questão do governo atrelar o nosso produto interno ao mercado internacional. O que é que acontece? No mercado interno hoje, em média, mais de 70% do que é comercializado no Brasil, ele é prospectado e refinado internamente. E esse número é muito importante para quem nos assiste, porque hoje o custo de prospecção e refino de um barril de petróleo é em torno de $26 o barril. E eu estou aqui com esse levantamento aqui. Ontem o barril do petróleo, ele fechou praticamente $71 o barril. Então hoje o que é que acontece hoje? A Petróleo Brasileiro, ela produz em média $26 e realiza 71. Então vocês estão levando a culpa sem ter culpa. muita culpa. Sem ter culpa. Então é bom ter esses momentos e essa oportunidade de conversar de apresentar com a sociedade, números, né? Porque esses números também que eu estou dizendo são públicos. Quem quiser pode pesquisar na internet quanto custa o barril do petróleo no mercado internacional, quanto custa o barril do petróleo no mercado nacional, e o máximo que ele chega é a $30 em algumas refinarias. Para encerrar, qual é a expectativa sua em termos de reajuste do preço dos combustíveis? Pelo que você vem acompanhando nos últimos meses, qual é a tendência, Antônio? Eu não tenho como precisar isso a você, nem ao nosso telespectador. Pela sua experiência. Porque nós estamos vivendo um momento de grande tensão, principalmente com essa situação da Venezuela. Então, se nós tivermos a infelicidade de ter um problema na Venezuela, corre um sério risco do nosso mercado ter um problema também. Que é um grande produtor de petróleo, né? É o maior produtor de petróleo do mundo. Então a gente fica refém de decisões que não cabem a nós. Primeiro, nós nem como revendedores, nós como brasileiros, entendeu? Então assim, eu não tenho como nem precisar quais são os próximos passos. É um momento de instabilidade, né, Antônio? De instabilidade. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do presidente do Sindiposto do Rio Grande do Norte, Antônio Salles, pelas informações, esclarecimento e apresentação dos números. Vamos acompanhar esse assunto. É um assunto que interessa a todos, né? E reflete muito na economia. Obrigado. Diógenes, nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui e ao nosso telespectador. É isso aí.